E hoje, com a inteligência artificial, você, Augusta, acha que realmente está mais célere a prestação jurisdicional? Olha, eu verifico que hoje, que é um dia de comemoração do Dia do Advogado e da Magistratura, nós sabemos que são duas figuras importantíssimas no desenvolvimento da sociedade que busca os seus direitos. Mas eu não consigo verificar, talvez os colegas não sei se concordam comigo, eu não consigo verificar a celeridade que seria possível na justiça brasileira. Nós temos uma justiça na Bahia que, nós querendo ou não, é uma justiça que ainda tem um grande atraso, digamos, em relação a outros estados do Brasil. Alguns argumentos que me passam é por conta do tamanho do estado em relação a outros que são estados menores. Mas eu ainda vejo, eu hoje consigo ver essa celeridade nos tribunais superiores. Nos juízes de piso, eu não consigo ver ainda. Eu gostaria muito que a magistratura baiana, que eu estou aqui, eu advogo em outros estados, mas eu gostaria muito que a magistratura baiana começasse a desenvolver essas atividades para buscar uma celeridade, para uma resposta mais rápida à sociedade. Nós, como operadores de direito, estamos diuturnamente com a nossa clientela. O cliente exige de nós respostas que, na grande maioria das vezes, não estão mais em nós. E eu tenho ainda dificuldades, principalmente no que diz respeito ao atendimento do judiciário baiano, eu estou dizendo, no atendimento do advogado. Eu me deparo com situações hoje que o juiz só atende por forma telepresencial, mas quando abre a agenda dele, já está esgotada no mês. Então é preciso buscar uma forma de atendimento que dê uma melhor qualidade ao advogado, para que ele tenha um retorno maior em relação ao próprio magistrado. Claro que isso tudo não é uma regra geral, mas eu ainda vejo muita dificuldade. Eu vejo que os advogados estão caminhando, mas a magistratura precisa caminhar pelo menos próximo. Edson, e você? Acha que a inteligência artificial, de certo modo, acelerou a prestação jurisdicional ou tornou ainda mais eficaz? Olha, eu vou dizer o seguinte, deveria, porém eu acho que ainda deixo a desejar. Por quê? Os sistemas ainda dependem da intervenção humana. E essa intervenção, ela se dá ainda por questões humanas. E o grande problema do judiciário não é Bahia. Nós estamos falando de Bahia. Vamos falar em termos de justiça brasileira. Vocês devem ter acesso a essa realidade, todos nós temos, porque a internet está aí. A Augusta atua em outros tribunais, eu também atuo em outros tribunais. Nós temos escritório em Minas Gerais e no estado de São Paulo há mais de 15 anos. Então não é algo novo, nós não estamos falando de algo de hoje ou de ontem. Nós estamos falando de algo que já é de um bom tempo da justiça brasileira. O grande problema não é... A tecnologia melhorou, de certa forma melhorou. Melhorou a vida do jurisdicionado, melhorou a vida do advogado, melhorou a vida do magistrado e de todos os serventuários na sua atividade profissional. Não tem dúvidas. Agora, o potencial dessa tecnologia, o uso que ela vem sendo implementado dentro dos tribunais, especialmente, na minha forma de ver, faltou planejamento. E faltou a coisa mais importante na estrutura, que nunca foi valorizada, que é o material humano. Por que eu estou dizendo isso? Porque não é de hoje os problemas, as mazelas dos tribunais brasileiros. Não foi por falta de atualizações no processo civil, não foi por falta de atualizações na tecnologia, não foi por falta de investimento nos fóruns, não foi por falta
foi por falta de investimento no material humano. Nosso material humano, não sou eu que estou dizendo não, me perdoem. Tem pesquisa aí no Oráculo, né? A gente chama o Google de Oráculo. Então pesquisa aí no Oráculo, 8% dos brasileiros têm capacidade de discernimento ao ler um texto. Escreve isso no Google que vai achar os dados, publicação do ano de 2016, salvo engano, onde acho que é o IBGE, faz uma verificação e diz que da população brasileira apenas 8% tem capacidade de ler um texto e compreender. Então quer dizer, o problema no Brasil é o quê? Não é o material humano? Então a justiça brasileira, mesmo com o uso da tecnologia, melhorou? Difícil a gente dizer que melhorou. Por quê? Porque depende do material humano. Vamos falar em termos dos meios alternativos de soluções de conflitos no uso com a tecnologia. Eu estou tirando um pouco do tema, mas porque tem a ver. O Brasil inteiro faz conciliação com estagiários. Como é que um garoto que está na faculdade... mas tem estudantes que são já pessoas com uma idade já madura... E fizeram treinamento, passaram por curso. E vão para uma sala, vão para os tribunais realizar conciliação e mediação familiar de problemas seríssimos de casamento, problemas seríssimos de envolvimento, quando esses jovens sequer são pais. Sequer sabem o que é a vida. Não sabe o que é a vida. Como é que esse jovem vai ter condições de conciliar ou mediar, como... mas não dá para você nivelar por baixo, você generalizar. Concordo, não dá para generalizar. Mas o sistema todo de conciliação e mediação no Brasil todo é feito por estagiários. Como é que isso vai dar certo, doutor Ladim? Não tem condições. Então, quer dizer, eu estou dando esse exemplo apenas para dizer que, embora o uso da tecnologia tenha ajudado muito, auxiliado muito, nós temos que aplaudir a tecnologia. Eu falei aqui que eu senti falta do uso carbono. É verdade, eu senti, porque a resistência à mudança. Você já está acostumado com... Eu sei o que eu tenho que dizer. Eu não preciso de um... Eu resisti o uso da IA porque eu sentava, eu fazia uma petição mais rápida. 20, 30 anos fazendo reclamação. Fazer uma reclamação trabalhista, é mais fácil eu começar do zero do que eu pegar um modelo. Sim, sem dúvida. E você começa a escrever. Agora, vou pegar a sua fala, Edson. Já que você falou de conciliadores que são estagiários... Isso já tem bastante tempo, mas eu lembro que eu, uma certa feita, li um artigo na Consulex, e o artigo era mais ou menos assim, era como se fosse a narrativa de um jovem magistrado, ele contando a vida dele. Aí ele disse que ele, de família nobre, faz com boas posses financeiras, sempre estudou em boas escolas e bons colégios, mas ele gostava de estudar também, e as pessoas diziam que ele era muito inteligente. E ele se esforçava para tirar boas notas. Aí ele, terminado ali, fez um curso preparatório, passou no vestibular para Direito, com uma excelente classificação, e começou a advogar. E pouco tempo depois, ele se submeteu a um concurso para magistrado e logrou aprovação. Aí ele disse o seguinte, que as pessoas diziam que ele era inteligente, e agora ele já se achava o super-homem, o supra-sumo da inteligência, porque agora ele era magistrado. E aí ele chegou o primeiro dia da audiência dele, ele se sentou à mesa de audiência e diante dele estavam pessoas discutindo um conflito de família. E aí a ficha dele caiu. Aí ele percebeu que ele não sabia o que era a vida, como é que queria julgar conflitos de família se ele próprio não sabia o que era a vida. Então, tá na linha do que você falou, sabe, Edson? Preparação, maturidade. Você precisa ter maturidade para você julgar. Para advogar, sim. Para você julgar, você precisa ter maturidade. Para advogar, você precisa ter maturidade. Na verdade, Augusta?